A paz do Senhor a todos. Meu nome é Ademir Osmar dos Santos, sou pastor da Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil há mais de 40 anos. E para mim é um dia especial. Hoje é dia 13 de janeiro de 2015, uma data marcante e esperada para a entrevista com o pastor Genivaldo Almeida Silva, grande amigo, companheiro de muitos anos, que hoje vai ter a oportunidade de contar a sua história, a sua vida, desde a sua infância e adolescência, os anos todos que viveu no mundo das drogas, e a sua conversão, a sua mudança de vida, a sua transformação, hoje um autêntico servo de Deus. Bem, hoje o pastor Genivaldo eu conheço há mais de 20 anos, e como eu já disse, um grande amigo. Ele me ajudou muito quando eu fui diretor do Departamento Nacional de Missões, da ICPB, na organização das convenções missionárias, aqui em Mogi Guaçu, na cidade de Aguaí, Pinhal, Espírito Santo do Pinhal, também lá em Brasília. E ele me ajudou demais. Também quando fizemos o documentário da história da igreja de Estiva Gerbi, ele teve uma participação muito importante. Portanto, é um querido irmão, e eu estou muito feliz em poder ajudá-lo nesse dia, para que ele possa... Ele está lançando agora a sua biografia, e ele também escreveu, entre tantas obras que ele já publicou, ele escreveu a história da ICPB, né? Claro que tem a participação de outros irmãos, mas a pesquisa, o grosso mesmo da história da ICPB, foi o pastor Genivaldo que fez. Está aqui, dá para pegar o Joel, que é o nosso cinegrafista, certinho? Tá, a história da ICPB. Também, algo que também era um sonho nosso, de escrever a biografia do pastor Paulo Mesquita, Genivaldo fez também, não é? Recentemente. Esse aqui é o livro que conta a história do pastor Paulo Mesquita, que é o fundador da ICPB em Mogi Guaçu e que pastoreou por mais de 40 anos. Agora, mais recente, o lançamento da biografia do pastor José Garzaro Filho, né? Esse agora foi mais recente. E contando a história do pastor Garzaro, é o velho patriarca, o nosso pastor primeiro, um dos primeiros pastores, e que foi recolhido aos céus agora faz 2 anos. E é interessante dizer que quando nós gravamos a entrevista com o pastor Garzaro, foi 15 dias antes da sua partida para a glória, né? Muito bem. Pastor Genivaldo, paz do Senhor. Paz do Senhor. Tudo bem, né? Graças a Deus. Pastor Genivaldo, vamos começar a nossa conversa aqui. Eu gostaria que você nos dissesse, você é natural da Bahia, baiano. Baiano, sou da Bahia, né? Meus pais nasceram na cidade de Miguel Calmon, Bahia, né? E eu nasci lá. Então, meus pais naquela época, era muito difícil a questão de nascimento, porque não tinha tanta luz elétrica, não tinha hospitais. A vida lá era, no interior da Bahia, era bem precária a situação, né? E aí, como tantos outros nordestinos, seu pai e sua mãe vieram para Mogi Guaçu. Isso já faz, eu vim bem bebezinho para cá, eu tinha acho que um ano e pouco. Mas uma coisa que eu gostaria de falar, pastor Demir, que quando eu era pequenininho ainda, bem bebê, recém-nascido, tinha um berço e... Você falou que você já nasceu prematuro. Prematuro. Eu nasci com 7 meses de idade, né? E aí minha mãe pôs eu para dormir, a lamparina do lado, e não se sabe como aquela lamparina caiu no colchão e pegou fogo no colchão. E com o calor do colchão pegando fogo, minha mãe acordou, me tirou a tempo, me salvando ali do fogo. Então eu vejo que foi a primeira coisa que Deus me deu um livramento. Então, a sua história começa desde aí, quer dizer, desde o começo. Na verdade não, porque o primeiro livramento foi quando eu nasci. Porque segundo meus avós, a minha mãe, conta que eu nasci com 7 meses. E ela tinha caído, né, batido a barriga numa pedra lá, que ela foi na roça buscar milho para fazer pamonha,
E quando ela cai, aí eu acabei nascendo prematuro. Mas eu, segundo meus avós, conta que eu morri, fiquei 6 dias sem chorar, sem nada, não tinha movimento, não tinha nada. Então, para eles, eu tinha morrido. E aí eu fiquei na incubadora muito tempo. Naquela época eu tive que ir para um outro local, outro hospital. E aí, com o passar do tempo, eu fui sobrevivendo, né? E minha avó conta que eu cabia dentro de uma caixinha de sapato, tão pequenininho que eu era, magrinho, franzino, né? E aí depois veio esse episódio das chamas, de fogo. Então eu vejo 2 vezes já Deus me dando um livramento, me dando assim, uma oportunidade de vida, porque Ele tinha um plano realmente na minha vida. E eu falo sempre que a vida do pastor Genivaldo é um milagre, e o milagre começou logo cedo, né? Começou logo Bem, cedo. Genivaldo, eu conheci o seu pai, o saudoso Agenor. Eu conheci ele, diácono da ICPB, e a sua mãe, a irmã Valda, né? Tá. E aqui em Mogi Guaçu, você cresceu nas ruas. Nós estamos falando de 58 anos atrás. Você cresceu nas ruas de Mogi Guaçu aqui. Cresci Vocês em moravam Mogi Guaçu. aqui próximo a... Exatamente. Quando meus pais vieram para a Bahia, da Bahia para Mogi Guaçu, eu era bem pequeno. Nós moramos em muitos bairros aqui de Mogi nesse período, né? E nesse tempo, meus pais lá na Bahia, eles frequentavam a igreja presbiteriana. Então, o seu pai Brasil, já era... Já era evangélico. A minha mãe não, mas o meu pai era. Depois que eles casaram, minha mãe passou a frequentar a igreja junto com meu pai. Quando iniciou a Champion, naquela época, que era o início aqui de Mogi Guaçu, uma das grandes empresas, meu pai veio trabalhar para cá, junto com mais alguns tios meus na época. Então, nós mudamos definitivo para Mogi Guaçu. E aí eu cresci nos bairros, estudei na escola Padre Armani, me formei ali, né, na escola. Depois nós mudamos para o bairro do São Carlos, e onde nós viemos conhecer a ICPB. A ICPB. Pastor Paulo Mesquita já era Pastor Paulo Mesquita, que estava praticamente no início do trabalho ali na capela. Eu acho que, eu não me recordo bem, mas meu pai acho que já começou frequentando ali a capela. Entendi. Naquela época. E aí você, nessa época, evidentemente, com os seus... 7, 8 anos. Os seus irmãos, vocês são uma família grande, né? Nós somos em 7 irmãos, né? E frequentava a ICPB? Frequentava a ICPB. Eu lembro que nós éramos tudo pequeno. Meu pai ia na frente, assim, né? Que era o costume da época. Minha mãe com o mais novo no colo e o restante dos filhos tudo atrás, indo para a igreja. Era até bonito, porque hoje não se vê mais isso, né? Muito bem. Passando o tempo, quando você chega aos seus 12, 13 anos... Conheci as drogas. Começou o problema. Começou o problema. Conta como foi esse início, que naquele tempo não era assim tão comum, não é? O envolvimento com drogas. E você começou já... Exatamente. Nesse tempo, pastor Emir, eu não lembro a data precisa, mas eu devia ter meus 12, 13 anos. Eu conheci um rapaz, por um período dele era índio, né? Nem vive mais esse homem. E ele me apresentou pela primeira vez um baseado. Me levou a ser um curioso, eu fiquei curioso e fumei pela primeira vez o baseado. Consequentemente, eu acabei gostando disso. E resultado disso que eu acabei deixando de frequentar a igreja com meus pais, embora a gente ia regularmente na igreja junto com eles, que não tinha como falar não para o velho, né, para o meu pai, não tinha. Vamos para a igreja e vamos para a igreja. Mas depois eu fui me distanciando aos poucos. Eu nunca tinha ido num carnaval, depois eu acabei indo para o carnaval. E depois eu me ingressei nas escolas de samba, fui batuqueiro de escola de samba. Então aí começou um processo lento, mas progressivo para o crime, né? Sim. Aí no ano de 75, eu tive minha primeira prisão, né? Que aí a polícia me abordou com um punhado de erva, maldita droga, mesmo. Uma maldita maconha. E aí eu tive minha primeira prisão, no ano de 75. Ano de 76 eu mudei para São Paulo, por causa do problema das drogas, porque naquela época, você falar assim, foi preso um maconheiro, era uma coisa terrível, né? Hoje não, hoje é mais comum. E aí meus pais me tiraram de Mogi, mandaram eu para São Paulo. Eu fiquei um período lá, depois eu retorno de novo. Mas continuando lá em São Paulo também? Não, lá em São Paulo, nesse tempo que eu convivi lá, eu não me envolvi com droga, porque era mais restrita a questão. Mas quando eu retorno para cá, aí eu me envolvo de novo. Aí mergulhou de vez. Aí mergulhei de vez. Aí foi para pior mesmo. Muito bem. Genivaldo, e aí qual foi o momento mais crítico? Você está nas drogas,
começa essa prisão, evidentemente que sem recurso para comprar a maldita da droga, começou a fazer pequenos furtos, essa coisa toda. E qual foi o momento? Foi preso, né? E o momento mais crítico, você viveu uns 10 anos no mundo das drogas, mais ou menos 10 anos, não é isso? Eu calculo de 75 a 83, né? Então, 8 anos. 8 anos Menos de 10 aí, um pouco. por 10 Tá. anos. Eu falo uns 10 anos porque eu não me lembro antes, né? Isso. E aí, qual foi o momento assim Mais crítico, olha... Mais crítico, considerado mais ou menos assim, o fundo do poço, está uma situação muito crítica. Eu vivi muitos momentos assim, dentro desse momento de crime. Olha, eu tomei tiro de polícia, eu tomei facada, eu peguei hepatite. Eu tive vários momentos. Fui internado. Momento que você me falou de que você tentou um suicídio na cadeia? Tentei um suicídio. Então, eu lembro desse dia, eu estava preso, né? Eu tinha sido preso de Mojimirim, e de Mojimirim fui sumariado para Mogi Guaçu, porque nós éramos suspeitos num roubo lá em Mogi. Já estava uma semana lá em Mojimirim, quando nos trouxeram para Mogi Guaçu, e já fazia uma semana que eu estava detido em Mogi Guaçu, numa prisão, num local muito mal cheiroso, que é o Corró, né, que eles chamam. O Corró é uma cela pequena, onde você fica ali, eles jogam você, e lá não tem coberta, não tem colchão, não tem nada. Não tem comida, a marmita é sobra dos outros presos que mandam para você, porque você está no Corró, você não tem aquele lugar lá que jogam você. E eu já estava ali, já há dias, de Mogi para cá, quando eu comecei, assim, sentir vontade de me matar, de me tirar a minha vida, né? Então eu tive esse momento assim, porque eu escutava vozes falando para mim tirar a minha vida. E eu, então, tomei essa decisão de tirar a minha vida. Então, amarrei a camisa da manga comprida no pescoço, subi uma paredinha que tinha onde era o banheiro, e a outra parte eu pus no telhado, na grade. E aí, quando eu soltei meu corpo, ele fez um barulho. Começou a me bater, e eu comecei a gritar também, porque eu comecei a sentir a garganta sendo apertada. E aí eu tinha uns presos conosco ali, e aqueles meninos, então, veio, me abraçou minhas pernas, me tarracou assim, não deixou eu acabar morrendo. E eu vejo assim que de tanta situação, eu nem a morte eu consegui, porque eu já estava vivendo um período amargo de vida, sofrimento, fazendo minha família sofrer. Porque quando eu comecei a roubar dentro de casa, depois eu passei a roubar na rua, roubar de outros, e assim foi por diante a minha vida, né? Situação terrível. Eu tentei o suicídio e nem a morte eu consegui. Aí eu falo... Aí porque Deus tinha um projeto plano na sua um vida, plano, né? E por fato. isso não conseguiu. A gente quer mostrar aqui uma foto de como era Genivaldo nesse tempo. Joel, capricha aí. Mostra a foto de Genivaldo nesse tempo. Tranquilo? Pegou bem? Tá. Dá para comparar a mudança. Essa aqui é o homem envolvido nas drogas, usado pelo diabo. Vamos dizer bem claro aqui, pelo inimigo mesmo, tá aqui, usado. Agora, mostra aqui a mudança. Tá, esse é o Genivaldo, antigo Genivaldo, e esse é o novo Genivaldo, né? Glória a Deus. Muito bem. Tem uma outra aqui também, tem uma outra aqui. Aqui, essa aqui. Isso. Muito bem. E, Genivaldo, aquele episódio que você tomou um tiro em Mojimirim, quase mais uma vez escapou da morte, né? Mais uma vez. Como é que foi o negócio? Então, nós estávamos em Mogi Guaçu, eu e um outro rapaz, não vou citar o nome dele aqui, mas nós planejamos ir para Mojimirim para nós fazer um arrombamento, alguma coisa assim. Então, nós saímos de noite, de carona, fomos para Mojimirim. E quando nós estávamos lá em Mojimirim, um fato aconteceu. Nós pulamos 3 muros para nós chegar dentro do estacionamento. E nós estávamos dentro do estacionamento. E quando nós estávamos dentro desse estacionamento, eu percebi que estava entrando uma polícia dentro do estacionamento, que era o vigia noturno, o guarda noturno, não sei como que era. Só que ele usava farda. E aí eu me escondi, mas o outro rapaz, ele fugiu. Ele foi embora, conseguiu se escapar. E eu fiquei. E nesse momento que eu estou ali, o policial com o farolete começou a procurar, porque ele ouviu o barulho, né? E ele me viu ali de pé escondido. Aí ele me deu a voz de prisão, armado, com um revólver na mão, me deu voz de prisão e aí me tirou. Aí pôs eu com a mão para cima, mão na cabeça e
começou a me levar para fora. E aí já juntou mais um outro policial, e aí eles começaram a chamar a viatura e tal. E lá fora, já na rua, ele foi me fazer uma revista. E quando ele foi me fazer a revista, eu tinha uma porção de maconha, eu tinha uma chave de fenda, tinha um alicate, tinha uma série de coisas que fazia parte do nosso roubo. E quando ele foi mexer no meu bolso, eu dei um negócio nele, e aí eu saí correndo. Quando eu saí correndo, eu comecei a ver os tiros que passavam por mim, assim, batiam nos carros bem perto de mim, e aí eu acabei sendo alvejado, bem perto das nádegas, aqui, bem perto das costas, assim, quase na coluna, e eu caí no chão, muita dor, uma secura na garganta, seca muito a garganta, e eu fiquei ali como desmaiado. Eu escutava eles falando, mas como se fosse muito longe, né? E dali eu me acordei quando eu estava no hospital. Aí eu fiquei 4 dias internado no hospital, aí fizeram lá as perícias que tinham que fazer, como não acharam prova de nada, não tinha prova de nada, e me soltaram. Muito bem. Mais uma vez, Deus me livrou mais da uma morte. vez, a Genivaldo livre da morte. Lembra que nós vamos ter que lembrar esse episódio do tiro? Acontece no futuro. Mais à frente você encontra com esse policial De outra maneira. De outra maneira e como servo de Deus também. Genivaldo, então assim, esse é o período de tempo que você viveu nas drogas aqui na cidade de Mogi Guaçu. Alguma coisa mais que você quer destacar para nós começar a falar agora da mudança, né? Até aí estamos contando tudo aquilo que o diabo faz na vida das pessoas, como atua na vida das pessoas. Verdade. Vamos dar um resumo. Depois vamos contar, porque nós falamos assim, vamos falar muito mal do diabo até agora, para depois nós falar bem de Jesus, o que Jesus melhor, fez, né? Que é o melhor, né? Na vida de Genivaldo e faz na vida de milhões de pessoas em todo o mundo, né? Verdade. Então, Genivaldo, alguma coisa que você quer destacar mais desse período, para depois nós começar a falar sobre o seu encontro com Deus,